Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho diário. Estes minutos que todos nós nos reunimos aqui com o nosso coração em Jesus, com o nosso pensamento elevado até a Deus nosso Pai. E juntos, meus irmãos, refletimos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, unindo com a obra 50 anos depois. Meus amados irmãos, hoje, antes de nós iniciarmos aqui a nossa reflexão, a continuidade desta obra da história, eu convido a todos nós para encerrarmos a nossa sexta-feira agradecendo a Deus pelos dias que passamos. Se foram dias de alegrias, vamos agradecer ao Pai pelas bênçãos concedidas, reconhecendo que tudo que nos chega foi permitido por Deus. Se essa semana, meus irmãos, foi uma semana de provações, também olhemos para os céus e vamos agradecer a Deus, pois foram provações para nos inspirar a mudar, para nos fortalecer. Foram benditas provações que nos conduziram a novos caminhos, caminhos melhores. Diante dos dias que passaram, se foram dias carregados de alegrias ou de aflições, vamos agradecer a Deus, pois o Pai sabe o que é melhor para cada filho. E não apenas isso, Deus concede amparo e ajuda para todos os filhos, todos. O amparo ele chegará e ele chega em nossa vida no momento certo. Continuemos com esperança, continuemos com fé, continuemos com os olhos na vida eterna, cumprindo os nossos deveres, vencendo a cada dia e doando o nosso coração sempre a Jesus. Meus amados irmãos, são com essas palavras de fé e de esperança que eu convido a todos para começarmos aqui o nosso encontro de hoje. Eu deixo aqui o nosso grande abraço para todos os irmãos que estão aqui, destinando minutos do seu dia para estar reunido conosco. Somos uma grande família, em nome de Jesus. E hoje, meus irmãos, nós daremos continuidade ao capítulo 2, da segunda parte da obra 50 anos depois. E hoje nós iremos finalizar este capítulo, meus irmãos. Exatamente. Lembremos de tudo o que aconteceu ontem. E eu convido a todos os irmãos que não acompanharam a história ontem a terem acesso à nossa reflexão, pois nela a gente detalhou ali o que está acontecendo nesse capítulo 2. Hoje nós daremos continuidade, porque Célia foi expulsa de casa, com a criança no colo, um recém-nascido. Ela foi colocada em uma condição humilhante, porque quando ela mais precisava de ajuda, a própria família fechou as portas do lar para ela. E agora, para quem ela pediria ajuda? Então Célia ela vai sair pelas ruas tentando encontrar alguém para pedir amparo.
ela vai passar pelas ruas, pelas praças que ali tem, tentando enxergar uma alma caridosa que irá acolher ela com aquela criança. Só que Célia começa a perceber que muitos, na hora de amparar, não estão presentes. Fecham os olhos para aqueles que necessitam de ajuda. A noite vai começar a cair. O frio vai chegar. Aquele vento que corta a gente. E ali está a Célia, com aquele recém-nascido, e ela abraça o recém-nascido de tal forma como se ele lhe inspirasse um profundo amor. Célia, ela olha para aquela criança e ela sente um amor tão forte, mas tão forte, que ela abraça aquele pequenino para tentar proteger ele do frio. Ela se coloca no frio para proteger aquela criança do vento. Quanto sacrifício Célia fez. Ela se colocou naquela condição para ajudar a mãe. Ela está enfrentando tudo para ajudar aquela criança recém-nascida. Ela está se colocando em segundo plano para ajudar os mais necessitados. Naquele momento ninguém vai ajudar ela. Ela vai passar fome, ela vai passar frio, ela não vai ter onde dormir. Ela vai ficar vagando pelas ruas, mendigando algo para comer, porque ninguém ajuda ela. Neste mesmo momento na história, nós temos Euvídio, com muito ódio no coração, indo atrás de Lólio para se vingar. Mas logo chega para ele a notícia de que Lólio suicidou. Exatamente. Só que este suicídio de Lólio foi uma farsa. E tudo fazia parte do plano de Cláudia. Cláudia, ela pegou um pergaminho em branco e simulou uma carta com a letra de Lólio, como se ele tivesse escrito avisando do próprio suicídio. Mas foi ela que tirou a vida do próprio marido. Cláudia também estava extremamente cega por ódio. Ela já estava ali tão imersa no ódio que ela ia mergulhando cada vez mais naquele plano descabido dela, passando por cima de quem fosse para ela conquistar o que ela queria, que fosse melhor para ela. E para isso ela destruiu uma família, e para isso ela tirou a vida de uma pessoa. Euvídio e a família vão partir em viagem para tentar digerir tudo que está acontecendo. E enquanto isso, Célia estará lá, nas ruas, com uma criança no colo, sem ninguém para ajudá-la. Neste momento, meus irmãos, eu me lembro muito de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem que a gente encontra no capítulo 5, item 26, e se chama Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. E nesta passagem, eu gostaria muito de ler um trechinho dela aqui para a gente refletir hoje. Porque muitos de nós pode olhar a situação que a Célia está e pode pensar: ah, mas ela se colocou nessa situação.
Se ela não tivesse protegido a mãe dela, ela não estaria enfrentando esse sofrimento. Ah, mas ela agravou a própria situação dela porque ela quis. Às vezes, alguns de nós pode ler e interpretar isso da obra. Mas nós temos uma resposta muito sábia para esses pensamentos, que justamente essa passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos concede. Essa passagem nos diz: Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos. Então, será que haverá mérito em procurar aflições que lhe agravem as provas por meio de um sofrimento voluntário? Olha a pergunta que é colocada. Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos. Ah, então quer dizer que Jesus disse: felizes os aflitos. Então quer dizer que se a gente agravar as nossas provas, se a gente procurar sofrimento voluntário, se a gente se deixar sofrer voluntariamente, então quer dizer que tem mérito nisso? E Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Então, nos manter em sofrimento, agravar as provas seria bom? Nós teremos a resposta para isso continuando a passagem aqui. Porque é nos dito assim: a isso eu responderei muito positivamente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as provações objetivam o bem do próximo, porquanto será a caridade pelo sacrifício. Mas não quando o sofrimento e as privações somente objetivam o bem daquele que em si mesmo se inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Meus amados irmãos, por outras palavras, esta passagem nos diz que muitas vezes estaremos em situações de sofrimento, mas é porque elas objetivam o bem do próximo. E isso tem um mérito porque é a caridade pelo sacrifício. Então, um exemplo disso é exatamente quando Célia ela se coloca para sentir aquele frio que corta a alma, mas é um sacrifício que ela está fazendo para ela proteger aquela criança, para que a criança não sofra do frio. Então ela está ali agravando o sofrimento dela, se colocando em meio ao frio, mas com o objetivo de proteger a criança. É a mesma coisa uma mãe que se priva do alimento para dar para os filhos comerem. A mãe vai estar passando ali pela uma caridade que é pelo sacrifício. Ela está deixando de comer para dar para os filhos. Então, meus irmãos, todo o sofrimento e todas as privações que objetivam o bem do próximo nada mais são do que a caridade pelo sacrifício. Mas agora, meus irmãos, a nossa passagem também demonstra um outro lado. Porque muitos irmãos agravam o seu sofrimento, colocam privações em sua vida, mas que são privações que nada ajudam a vida do outro. São privações apenas por egoísmo. Se colocam aflições e em situações de privação apenas por egoísmo. Então, meus irmãos, nós percebemos aqui que a Célia, ela se enquadra na primeira situação. Ela está se colocando em uma posição de privações e de sofrimento,
Mas ela está fazendo isso pensando no bem do próximo, pensando em ajudar a mãe dela e agora essa criança. Então, ela é exemplo para todos nós de uma caridade pelo sacrifício. Não é um sacrifício em vão, é um sacrifício em nome da caridade, para ajudar outras vidas. Célia é exemplo disso. E ela vai sofrer muito. Ela vai andar e vagar naquelas ruas e ninguém vai estender a mão para ela. Ninguém. Até que certo dia, depois de ficar em condições de miséria, ela encontrará uma ajuda. E amanhã nós descobriremos quem irá ajudar ela e os novos caminhos que Célia, criança, tomarão em sua vida. Amanhã nós daremos continuidade nessa história. Nós veremos o grande exemplo que Célia é para a nossa vida. Hoje nós encerramos aqui com Jesus em nosso coração. Lembrando a todos os nossos irmãos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, amanhã nos encontramos e logo já iniciamos um novo capítulo, meus irmãos. Com a bênção de Deus, nosso Pai. Que assim seja.